Amici, voltamos das férias com esta nova Race Week na Holanda. Estava ansioso para fazer este vídeo porque temos muitos assuntos para falar, começando pelo nome que surgiu para o post do Hamilton, recomendado por Bernie Ecclestone, CEO da Fórmula 1. Também precisamos falar de como a Ferrari está se preparando para o fim de semana na Holanda. Vamos ver também o renascimento, digamos, da McLaren que fez nestes anos. Como a Budget Cap permitiu à equipe campeã do mundo no ano passado e aos construtores chegar tão alto na classificação. Devemos falar, é claro, das confirmações da Cadillac, de seus pilotos, de Colapinto e de seu futuro. E também de Toto Wolff, que se pronunciou sobre as regras de 2026, que podem permitir que esses carros atinjam 400 km por hora, se não houvesse restrições impostas pela federação. Antes de começar, queria dizer que o vídeo sobre a visita da McLaren ao centro de Woking chegará nesta semana. Depois de tanto tempo, finalmente tive a aprovação da McLaren e, portanto, um deles será lançado nos próximos dias desta semana. Vou também atualizar vocês no Instagram, é claro. Outra grande novidade é que irão retomar os shorts, que serão vídeos curtos com trechos, vídeos oficiais que sairão todos os dias aqui no canal. Então, todos os dias haverá um vídeo de notícias sobre a Fórmula 1 e também um trecho de um assunto tratado no vídeo. Me contem também nos comentários se vocês querem ver esse tipo de vídeo apenas no YouTube ou também no Instagram e TikTok. Dito isso, lembro vocês de deixarem um like, se inscreverem, ativarem as notificações para não perderem nenhum vídeo que saia aqui no canal. E agora vamos começar imediatamente. A Ferrari chega a Zandvoort com um objetivo claro: continuar ganhando terreno em relação à McLaren. Nos últimos grandes prêmios, a SS25 mostrou sinais encorajadores graças às atualizações introduzidas antes da pausa de verão, o que permitiu as Leclerc e Hamilton ficarem mais próximos dos rivais na corrida. Mas atenção, na Holanda não haverá novidades técnicas, nenhum novo fundo, nenhuma modificação visível na aerodinâmica. E não é uma escolha técnica, mas uma consequência direta das regras e da pausa de verão que obriga as equipes a fecharem as fábricas. E além disso, agora todas as equipes estão pensando mais em 2026 do que nesta segunda parte da temporada de 2025. Na prática, a vermelha terá que entrar na pista com o mesmo pacote visto antes da pausa. Portanto, a diferença será feita apenas pelos ajustes e pela capacidade da equipe de otimizar o material já disponível. E aqui entra o trabalho dos engenheiros de adaptar o carro às características únicas de Zandvoort. Com suas curvas elevadas, a carga dinâmica exigida é uma pista que não perdoa erros. A verdadeira questão em aberto diz respeito a um aspecto que os fãs não esqueceram: Hungria. A Leclerc de Budapeste saiu na pole e parecia ter o ritmo para disputar a vitória. Mas algo não funcionou. Houveram várias versões sobre o que aconteceu, mas poucas convincentes. Havia rumores sobre a altura do solo não respeitada e um mistério que deixou muitas dúvidas. A versão mais aceita é que tiveram que aumentar a pressão dos pneus para não tocar o fundo do asfalto, e assim evitar desgastar demais o ski block. Zandvoort torna-se o campo de provas para entender se esse problema foi apenas um episódio isolado ou se há realmente um limite oculto na SF25. A McLaren, por sua vez, certamente não ficará de braços cruzados. A equipe de Andrea Stella encontrou uma constância impressionante e, com Norris em plena confiança, hoje representa a referência do grupo atrás de Verstappen. A Ferrari sabe que precisa maximizar cada oportunidade, mesmo sem atualizações, para não deixar escapar um campeonato que continua totalmente aberto. E depois há outro tema crucial: as atualizações futuras. Quando chegarão? Quão impactantes serão? Maranello planejou introduzir novos pacotes aerodinâmicos na fase final da temporada. As atualizações já foram preparadas antes de focar no 2026, ou seja, em julho passado. Mas a verdadeira questão é: serão capazes de funcionar imediatamente ou precisarão de outras corridas de adaptação? O risco, como frequentemente aconteceu nos últimos anos, é lançar peças novas sem conseguir aproveitá-las ao máximo. Por isso, o GP da Holanda terá um duplo valor. Por um lado, a comparação direta com McLaren e Red Bull em termos de desempenho puro. Por outro, a possibilidade de validar os dados coletados na garagem e na fábrica antes de avançar na evolução. Enfim, apesar da ausência de atualizações visíveis, a de Zandvoort será uma etapa fundamental para entender se a Ferrari realmente pode acompanhar Norris e Piastri. O público holandês espera mais um show de Verstappen, mas na verdade uma das chaves do fim de semana será justamente a resposta da vermelha.
Leclerc e Hamilton sabem que, para manter a luta aberta, será necessária uma corrida perfeita, estratégia milimétrica, gerenciamento de pneus impecável e nenhuma falha nos boxes, porque neste momento a diferença para a McLaren se decide nos detalhes. E então a verdadeira questão é: será que a Ferrari conseguirá transformar um pacote já congelado em uma arma vencedora? E já quero me arriscar desde já, porque na minha opinião as performances que vimos na primeira parte da corrida em Budapeste, na Hungria, por parte de Leclerc são a resposta da Ferrari à McLaren. Esse é o ponto de referência da Ferrari neste momento, disputar a vitória com a McLaren na pista. O que aconteceu na segunda parte, ou seja, após a segunda parada de Leclerc, onde vimos uma Ferrari que não encontrava desempenho objetivamente pelo ritmo de corrida. Vimos um Leclerc que girava um segundo mais lento por volta em comparação com a dupla de pilotos da McLaren, foi uma anomalia do meu ponto de vista. Então quero encontrar na Holanda a Ferrari da primeira parte da corrida na Hungria, não aquela da segunda. Por outro lado, na minha opinião, Hamilton teria mantido o mesmo ritmo de Leclerc na Hungria se tivesse saído mais à frente. Portanto, para Hamilton, o objetivo agora é melhorar na classificação em volta seca. Obviamente, Lewis olhará para 2026 com carros que não terão efeito solo e, portanto, se alinham mais ao seu estilo de pilotagem, que nunca se adaptou a esses carros de efeito solo. Mas vamos ver porque a Ferrari já mira em 2026. Em Maranello, sabem bem, o campeonato em andamento já está comprometido e se quiserem realmente lutar pelo título, é preciso pensar imediatamente no futuro. Por isso, paralelamente à corrida por desempenho com a McLaren e a Red Bull, a equipe já está usando o SF25 como uma verdadeira academia para 2026. A lógica é clara. Do ponto de vista aerodinâmico, as novas regras da FIA vão mudar tudo com carros mais leves, fundos menos influentes e asas móveis que vão revolucionar o estilo de pilotagem. Mas no aspecto mecânico será uma questão de evolução, e é aqui que a Ferrari quer jogar suas melhores cartas. Uma das intervenções mais significativas envolve a traseira. A Ferrari, de fato, introduziu uma modificação no pull rod traseiro visando reduzir o squat na fase de aceleração. Em termos simples, trata-se de controlar melhor o cabeceio do carro quando ele descarrega a potência, tornando o setup mais estável e o trabalho do fundo mais eficiente. Não é um detalhe. Na Fórmula 1 de hoje, o fundo é a verdadeira chave do carro dinâmico, e se a suspensão não funciona bem, tudo mais desmorona como um castelo de cartas. O novo esquema foi testado primeiro no Mugello e depois introduzido em Spa-Francorchamps, uma estreia complicada, um fim de semana com corrida sprint, clima instável e pouco tempo para coletar dados. Apesar disso, alguns sinais positivos surgiram, confirmados posteriormente na Hungria, onde Leclerc conquistou a pole e demonstrou um ritmo competitivo até a falha técnica que o atrasou. Resumindo, os primeiros feedbacks são encorajadores, embora não definitivos. Agora, a responsabilidade passa para Zandvoort. Na Holanda, a Ferrari quer aproveitar ao máximo a nova suspensão, buscando o compromisso certo de configuração para facilitar a vida tanto de Leclerc quanto de Hamilton. A ideia é clara, a SF25 não é apenas o carro de hoje, mas um campo de provas para o projeto 678, o carro que veremos na pista em 2026. E é justamente aqui que a discussão se amplia, com os bicos baixos que chegarão com o novo regulamento, o pull rod, parecem se adaptar melhor à filosofia futura. Não é por acaso que Vassero confirmou, muitos dos conceitos agora introduzidos poderão ser retomados e desenvolvidos na próxima geração de monopostos. Olhando para o quadro geral, a escolha da Ferrari não é isolada. Todos os times estão se movendo na mesma direção. A Mercedes testou uma nova suspensão traseira, push rod, mas depois recuou temporariamente. A McLaren focou principalmente na dianteira para melhorar a sensação dos pilotos. Isso demonstra que a parte mecânica é crucial. Quem acumular mais know-how hoje terá uma vantagem enorme quando começar a revolução regulatória. Portanto, a estratégia da vermelha é clara: aproveitar cada fim de semana de corrida daqui até o final do ano como um grande laboratório. Cada volta na pista do SF25 serve para coletar dados, entender as reações e empurrar além do conhecimento o comportamento dinâmico do monoposto. A aerodinâmica de 2026 será uma página em branco. No plano mecânico, vencerá quem já estudou melhor as bases. O verdadeiro objetivo é chegar ao início do novo ciclo regulatório, não mais perseguir, mas com uma consciência superior aos adversários.
Por isso, a Ferrari está usando esta temporada como um teste contínuo, transformando um ano sem glória em um investimento no futuro. Mas a verdadeira questão é, esse approach da Ferrari será suficiente para preencher a lacuna com a McLaren? Esta é uma das corridas mais importantes da Ferrari, preparar 2026 do ponto de vista mecânico. O OXR está liderando toda a equipe técnica em Maranello, com anos de experiência na Mercedes no trabalho de mecânica e suspensões. E se sabermos que a aerodinâmica e o motor serão completamente revolucionados em 2026, bem, a mecânica não permanecerá a mesma. E por isso é fundamental continuar o desenvolvimento tanto desta SF25 para tornar o carro mais estável e melhor de dirigir na pista, quanto desenvolver o projeto 2026 para estar pronto. Porque essa será a verdadeira corrida de Leclerc e também de Hamilton. E até Bernie Ecclestone, que marcou a história da Fórmula 1, se pronunciou sobre o mesmo Hamilton, que recomendou o nome para a Ferrari no pós-Hamilton. O futuro de Lewis Hamilton na Ferrari continua a gerar discussões. Oficialmente, o contrato com Maranello é válido até 2026, mas entre declarações enigmáticas, resultados decepcionantes. E um clima nem sempre tranquilo, as dúvidas se multiplicam. Tanto que nas últimas horas chegou até mesmo um conselho pesado de uma voz que marcou a história da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Hamilton teve um começo difícil com a SF25. O carro é competitivo em alguns momentos, mas permanece a vários décimos da McLaren. E quando você se encontra perseguindo sem ter um pacote vencedor, a frustração aumenta. As entrevistas do 7 vezes campeão do mundo frequentemente deixaram transparecer um certo desencanto, alimentando as preocupações de nós torcedores. Não é a primeira vez que Hamilton, diante de um projeto ainda não no nível esperado, deixa entender que pode avaliar seu futuro. E é nesse contexto que nasce o Totonomi. A pausa de verão acendeu os rumores, há quem sonhe com um retorno bombástico de Carlos Sainz, e há quem imagine uma rápida promoção de Ollie Bearman, o jovem talento da Ferrari Driver Academy que atualmente dirige para nós. E então há a sugestão lançada por Bernie Ecclestone. O ex-chefe da Fórmula 1 não usou rodeios e declarou, na Ferrari eles precisam abrir os olhos. Veja o que Gabriel Bortoleto está fazendo com uma Sauber de meio de tabela. Ele deve ser o próximo piloto da Russa. Um conselho direto, quase uma provocação. Ecclestone sempre gostou de agitar o ambiente, mas sua declaração não é casual. Bortoleto é um dos prospectos mais interessantes, um piloto que vem demonstrando velocidade e personalidade, apesar de um pacote técnico não de ponta. Segundo Ecclestone, esse tipo de perfil seria perfeito para uma Ferrari que precisa construir um ciclo longo, olhando para frente e não apenas tapando o presente. No entanto, atenção, até hoje Hamilton permanece no seu lugar. A cláusula no contrato permite que ele decida no final de 2026 se deseja estender ou não, e qualquer discussão antecipada parece prematura. O britânico quer primeiro entender o nível da Ferrari com as novas regras e se o projeto de 2026 será competitivo. Ele não terá motivo para sair se isso acontecer. Mas se a russa fracassar novamente no próximo ano, então o cenário mudaria radicalmente. A sensação é que, mais do que resultados imediatos, Hamilton busca garantias para o futuro. É um piloto que não tem nada a provar, mas que quer jogar até o fim a possibilidade de conquistar o 8º título. E se a Ferrari não lhe oferecer um pacote vencedor, a tentação de olhar para outro lado se tornaria concreta. Por isso, o debate permanece aberto. De um lado, os nomes já são conhecidos: Sainz, Bearman, Bortoleto. Do outro lado, permanecer ligado a Lewis Hamilton. Mas a verdade é que o destino do segundo assento na Ferrari será decidido apenas pelos resultados na pista. Se Hamilton voltar a ser competitivo, a questão será silenciada. Se por outro lado a frustração aumentar, o mercado pode explodir com bastante antecedência. Uma coisa é certa, os próximos meses serão decisivos, porque por trás das palavras e rumores há um ponto fixo. A Ferrari não pode se permitir erros de programação, e escolher o companheiro certo na equipe para Leclerc será uma das decisões mais delicadas dos últimos anos. E Bernie Ecclestone, como sempre, foi muito provocador. Ele lançou uma bomba nesta pausa de verão. Ele quer ver Gabriel Bortoleto na Ferrari para o pós-Hamilton, que pode acontecer no final deste ano ou no final do próximo. Não se sabe quando Hamilton poderá se aposentar. Do meu ponto de vista, é melhor esperar que Hamilton volte a ser competitivo. Por outro lado, foi um investimento importante da Ferrari no início deste ano. Ele recebe mais de 40 milhões de dólares por temporada.
E a dupla Leclerc e Hamilton é a mais cara da grade, vamos lembrar. Portanto, fazer esse investimento e depois não ver resultados a curto prazo seria uma decisão pouco visionária. É preciso esperar pelo menos um ano, até 2026, para ver se Hamilton consegue se adaptar às novas regras com carros que não terão efeito solo. Então, eles serão mais semelhantes à Mercedes que ele pilotou nos anos de ouro da era híbrida, de 2014 a 2021. Se Hamilton também no próximo ano não conseguir vencer Leclerc, que é seu primeiro objetivo, ou seja, vencer seu companheiro de equipe. E se ele não conseguir lutar por vitórias ou se a Ferrari estiver na disputa pelo título, ele não estará lá em cima lutando pelo campeonato com Leclerc. Então, nesse caso, pode-se avaliar a opção de um segundo piloto diferente, que na minha opinião não deve ser um retorno de Carlos Sainz, mas mais um jovem piloto como Bortoleto ou até Berman. Entre os dois, se analisarmos o confronto direto na pista, Bortoleto tem convencido mais nas últimas corridas, sempre deixando o Hülkenberg para trás até na classificação, que é um piloto de extrema experiência e também muito rápido. Por outro lado, Berman compete com Ocon, mas a verdadeira diferença será a temporada de 2026 desses dois jovens novatos. Portanto, considerando também o desempenho da Sauber, que será Audi e das no próximo ano, a Ferrari certamente fará um balanço entre seus jovens para avaliar a opção de colocar um novato futuramente na Ferrari. Mas não se pode faltar com respeito a um 7 vezes campeão do mundo como Lewis Hamilton. É importante respeitar primeiro as decisões de Hamilton. Não devemos obrigá-lo a se retirar, mas sim esperar até o momento em que ele queira se retirar, porque ele é o piloto mais titulado na Fórmula 1. Não se pode expulsá-lo de uma equipe e fazê-lo sair da Fórmula 1. Força! Precisamos conversar com ele juntos, quase como psicólogos nesse caso, para entender o que não está indo bem com Hamilton, como reparar a situação, como voltar a ser competitivo ou como aceitar uma aposentadoria antecipada, que pode ser uma hipótese. Portanto, isso certamente revela uma verdade oculta, mas atualmente é cedo demais para apostar em um novato na Ferrari. Na minha opinião, é preciso esperar pelo menos um ano para reavaliar Hamilton com os novos carros de 2026. E então traçaremos uma linha e faremos as contas. Dito isso, quem vai guiar a Cadillac em 2026? A Cadillac escolheu seus pilotos para a próxima temporada, na estreia na Fórmula 1. A escolha é clara, apostar tudo na experiência. Meus nomes são Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Falta apenas o anúncio oficial, mas os jogos estão praticamente feitos. Trata-se de um retorno surpreendente, porque ambos os pilotos haviam se despedido do circo no final de 2024, excluídos de um mercado que oferecia poucas oportunidades, apostando bastante nos novatos, nos jovens. Agora, porém, eles retornam pela porta principal, graças ao projeto Cadillac. Vamos começar por Bottas. Após sair da Sauber, o finlandês decidiu não abandonar a Fórmula 1, aceitando um papel difícil, o de terceiro piloto da Mercedes. Uma escolha de humildade e paciência que, porém, se mostrou acertada, graças aos contatos do chefe de equipe Laudon, o mesmo que no passado acompanhou Yujo quando era companheiro de Bottas. O nome do finlandês foi imediatamente incluído na lista da Cadillac. E quando o projeto ganhou força, sua experiência se tornou um fator decisivo. Mais surpreendente, porém, foi o retorno de Pérez. Após um final amargo na Red Bull, Seco parecia destinado a encerrar definitivamente sua trajetória na Fórmula 1. Seu pior momento esportivo coincidiu com a despedida da equipe campeã do mundo em 2023, pois em 2024 venceu a McLaren justamente por causa de Pérez, que tinha conquistado pontos insuficientes para a Red Bull. Muitos já davam Pérez como direcionado para outras categorias, mas poucos meses antes de sair, Pérez mudou de ideia. O desejo de se reinserir na competição era forte demais, e a oportunidade na Cadillac surgiu no momento certo. Essa escolha pela Cadillac foi pensada com um único objetivo: adquirir experiência na Fórmula 1. De fato, uma equipe tão jovem precisa de dois pilotos que tenham mais de 500 grandes prêmios no total, o que é um patrimônio inestimável. Bottas traz consigo 12 temporadas, 10 vitórias, 67 pódios e 20 poles. Paul Pérez tem até 14 temporadas, com 6 vitórias e 39 pódios. De fato, também havia o nome de Mick Schumacher entre os possíveis candidatos a pilotos da Cadillac, mas Mick Schumacher deixou uma má lembrança na Fórmula 1. Na verdade, com a Haas, ele causou mais prejuízos do que benefícios, conseguindo ser competitivo em alguns momentos, mas cometendo muitos acidentes e pesando demais no limite de orçamento da equipe.
E isso é algo que a Cadillac não quer em sua primeira temporada de estreia. Quer fazer uma temporada em que seus pilotos não batam de frente com as paredes, não pesem no limite de orçamento da equipe, que deseja desenvolver um carro de corrida. Portanto, apostar em um piloto jovem como Mick Schumacher seria um risco muito grande, com o perigo de perder dinheiro inutilmente. É melhor optar por uma escolha segura com dois pilotos experientes, como Bottas e Pérez. Por isso, aprova a decisão da Cadillac, pois Bottas e Pérez são ambos bons pilotos. Frequentemente foram subestimados porque foram ofuscados, seja por Hamilton no caso de Bottas ou por Verstappen no caso de Pérez. Mas são dois pilotos que podem ser concretos, conquistar bons pontos para a equipe e, acima de tudo, dar uma direção certa para o futuro da equipe, tendo um grande conhecimento de duas equipes muito importantes. Uma é como se tivesse trabalhado por anos com duas equipes muito importantes na Fórmula 1, Mercedes e Red Bull. Mas também falamos sobre o futuro do piloto argentino Franco Colapinto. A aventura do piloto argentino com a equipe de Easton parece estar chegando ao fim, e da Alemanha chegam confirmações pesadas. Segundo a Automotor Sport, Colapinto disputará seu último grande prêmio com a Alpine em Abu Dhabi no final de 2025, uma despedida que não surpreende. Chegou à Fórmula 1 com grandes expectativas e impulsionado por sua assinatura de Flávio Briatore e também pelos patrocinadores argentinos. Colapinto não conseguiu deixar sua marca. Até hoje, ele é o único titular da grade a ter 0 pontos, e várias vezes foi alvo de críticas por erros evitáveis que atrapalharam o trabalho da equipe, acidentes na pista, desempenho apagado e um crescimento mal sucedido. O ponto de ruptura chegou em 6 de agosto nos testes da Pirelli no Hungaroring. Colapinto perdeu o controle do monoposto, batendo violentamente contra as barreiras. Por sorte, nenhuma consequência física para ele, mas os danos ao carro foram pesados e atrasaram os planos tanto da equipe quanto da Pirelli. Um episódio que agravou ainda mais sua posição. Apesar dos grandes patrocinadores ao seu lado, a sensação é que o futuro de Colapinto na Fórmula 1 já está comprometido. Será interessante ver quem Flávio Briatore escolherá como seu próximo piloto na Alpine, pois a Alpine poderá ser competitiva no próximo ano usando os motores Mercedes que dizem ser os mais competitivos da grade. Portanto, atenção à Alpine para 2026, que pode se tornar talvez a equipe que segue as equipes de ponta no campeonato, da Ferrari, Red Bull, Mercedes e McLaren. Seria interessante se a Alpine contratasse um piloto de outra equipe na Fórmula 1, mas também precisamos falar das declarações de Toto Wolff sobre 2026. De fato, o chefe da equipe Mercedes disse que os novos monopostos podem atingir quase 400 km por hora. Uma declaração que circulou pelo mundo, mas quão verdadeira ela é? A realidade é mais complexa. No papel, sim, com mais de 1000 cavalos de potência total, as Fórmulas 1 de 2026 teriam potencial para atingir velocidades insanas, mas os regulamentos da FIA já estabeleceram limites claros. Não é por acaso que o objetivo de Nicola Stonebaziz e do grupo técnico foi claro desde o início: manter as velocidades máximas alinhadas às atuais, com uma variação máxima de 5 km por hora. O principal desafio é o híbrido. As novas unidades de potência serão baseadas em um equilíbrio delicado. Aproximadamente 50% da potência total virá do motor elétrico, e é justamente aqui que surgem os limites. A FIA impôs que a força elétrica diminua com o aumento da velocidade a partir de 280 km por hora. A entrega do híbrido começará a reduzir até zerar por volta de 345 km por hora. Na prática, quanto mais a monoposto acelera, menos energia elétrica poderá usar. Isso significa que o limite de 400 km por hora permanecerá um sonho, pelo menos em condições de corrida. E em circuitos onde há poucas frenagens e muitas retas longas, como por exemplo Monza, haverá dúvidas sobre a recarga da bateria. A energia recuperada por volta é limitada, e as simulações da FIA indicam apenas 5 MJ por volta em Monza, contra os 9 MJ possíveis em pistas com mais curvas de alta velocidade. Portanto, para os pilotos, será inevitável usar bastante lift and coast, levantando o pé na reta para gerenciar as baterias. Sem essas restrições, é verdade, as novas Fórmulas 1 poderiam atingir 400 km por hora, transformando certos circuitos em pistas de aviões. Mas a segurança vem acima de tudo. Monza já é muito rápida hoje e corria o risco de se tornar impraticável. Portanto, a proposta do Toto Wolff é mais uma provocação do que outra coisa. Ele gostaria que os motores fossem levados ao limite,
também porque o motor Mercedes é considerado o favorito na bancada, mas a FIA estabeleceu limites tanto para a segurança quanto para evitar que toda a energia se esgote em uma volta. Esperamos não ver lift and coach em Monza no retão, pois isso seria uma decepção total com esse novo regulamento. Porém, no momento, a maioria das equipes está mais desapontada do que outra coisa, pois essa energia elétrica é demais para o motor térmico e não consegue ser recuperada o suficiente ao longo de uma volta. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre todos os assuntos abordados no vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo, deixem um like e inscrevam-se, ativem as notificações para não perder nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e Ferrari. A partir de agora, sempre será lançado um vídeo por dia, como sempre, sobre as notícias da Fórmula 1 e nos preparamos para este fim de semana para o Grande Prêmio da Holanda. Aqui do Rastro é tudo, nos vemos no próximo vídeo.